começando mais um Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha, especialmente nesta série sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Retomando o documento de Aparecida, do qual foi um dos redatores, o Papa Francisco afirma na Evangelii Gaudium que a vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar a vida aos outros. Isto é definitivamente a missão. E para nos ajudar a compreender sobre missão, sobre sinodalidade no pontificado do Papa Francisco, eu recebo a professora Alzirinha Rocha. Ela é doutora em teologia, professora do ITESP da PUC Minas, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia do Ânima PUC Minas. Professora Alzirinha, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Igreja Sinodal. Então, eu é que agradeço o convite e cumprimento você, e de antemão já cumprimento o professor Aquino Júnior, que vai nos acompanhar. Isso mesmo, professor Aquino Júnior, que participa conosco desde o Ceará, né? Ele é doutor em teologia, professor de teologia na Faculdade Católica de Fortaleza e na Universidade Católica de Pernambuco e é presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará. Padre Aquino Júnior, seja muito bem-vindo novamente também aqui ao Igreja Sinodal. Obrigado, Marcos. Alegria estar com você, com a Alzirinha e com quem nos acompanha nesse programa. Olha, é muito bom ter esses dois convidados juntos nesse programa, porque são amigos, são pessoas que têm uma vasta experiência pastoral e que são apaixonados por esse tema, da missão, da sinodalidade, e também se inspiram muito no pontificado do Papa Francisco. Eu quero começar assim com uma pergunta bem ampla para a gente introduzir a conversa, que é a seguinte: de que forma o Papa Francisco compreende a missão? Vamos começar com a professora Alzirinha. Bem, eu acho que entre tantos temas que o Papa resgata do Concílio Vaticano II, e a gente costuma dizer assim, aquele chavão, não é? Que é bem interessante, o Papa ressignifica a agenda do Vaticano II, entre eles tem o tema da missão. Não é? Missão essa que lá no Vaticano II deixou de ser compreendida como acessória e passou a ser compreendida como a identidade do cristão. Né? A missão é aquela que nos constitui. Todos nós, batizados, somos efetivamente missionários. E o Papa resgata, no tempo atual, agora no século XXI, a partir do diálogo, do encontro, da busca pelo outro. Não é? Da compreensão de todas as realidades e da contemporaneidade onde nós nos encontramos. Esses também eram elementos, mas eram elementos do concílio e da prática missionária do concílio que se abre, mas também são elementos muito marcantes hoje na sua forma de agir, na sua forma de se conectar com o mundo e com as diferentes realidades, não é? Onde ele transita, não é? E dialoga. Sim, importante esse resgate, né? E buscar essa fonte de onde o Papa Francisco também compreende e propõe, né, a missão como identidade. Professor Aquino Júnior, diante dessa reflexão que a professora Alzirinha nos traz, né, dessa leitura, quais os desafios que nós podemos perceber hoje para encarnar a missão segundo esta intuição, esta interpretação do Papa Francisco, esta proposta? Olha, Marco, a Alzirinha já trouxe um elemento fundamental que, a partir do Concílio Vaticano II, que a missão é constitutiva da Igreja, a razão de ser da Igreja é a missão, e a missão da Igreja é ser sinal, sacramento da salvação ou do reinado de Deus no mundo, e por isso a missão está efetivamente e essencialmente vinculada ao mundo. E o que o Papa Francisco tem insistido muito é da concretização dessa missão no mundo em que a gente vive. Ele sempre insiste, a missão da igreja é evangelizar, e evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. O reino de Deus é o sonho de Deus para a humanidade, a fraternidade, a justiça e a paz, e por isso toda a insistência de Francisco de uma igreja em saída para as periferias, que a missão da igreja é ir ao encontro das pessoas onde elas estão,
cristão e, sobretudo, nas situações de sofrimento existenciais, sociais. Por isso fala de saída para as periferias sociais, geográficas e existenciais, encontrar as pessoas no seu sofrimento, consolar nas suas dores, socorrer nas suas necessidades, animar na luta por direitos. Portanto, a perspectiva de missão que Francisco traz, em sintonia com o Concílio Vaticano II e com o Evangelho, é fazer com que a boa nova do reinado de Deus se torne realidade no mundo de hoje. Ele diz isso claramente. A missão da igreja é evangelizar, e evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Essa abordagem, essa proposta, né, de maneira muito clara, assim como é próprio do Papa Francisco, né, ele não tem muitos rodeios, ele coloca assim de maneira simples, que todo mundo entende, me parece também que ela rompe com um certo senso comum de que missão é só para quem vai para longe, né? Durante muito tempo, me parece que as pessoas, os cristãos, as comunidades pensam assim, o missionário é aquele que vai para a África, é aquele que vai para a Amazônia, a missão ad gentes, né? Essa também é missão, mas o Papa Francisco, então, ele resgata esta identidade missionária de todo cristão, de todos os batizados. Seria isso, professora Alzirinha? Seria isso, né? Eu acho que é interessante pensar essa diferenciação, que não é uma diferenciação que menospreza um e que valoriza o outro, não é? São formas diferentes do exercício da missão onde nós nos encontramos. Eu acho que esse é o grande resgate do concílio e a grande ênfase que o Papa retoma agora nos últimos anos com muita força, assim, né? Aqueles que vão em missão, no sentido de isso se refere muito mais, marca muito mais o grupo de religiosos do que dos leigos, aqueles que vão em missão, eles também têm a responsabilidade do anúncio do evangelho, são dedicados a isso. Mas aqueles que não estão nessa dinâmica têm a responsabilidade da missão no dia a dia, no contato com o mundo, no contato com os espaços familiares de trabalho, espaços profissionais, onde cada cristão, cada batizado circula, não é? E eu acho que é importante dizer também e lembrar que esses desafios internos e externos, eles são, os desafios, eles são internos, eles são externos. Internamente, eu acho que ainda há uma resistência própria de grupos em compreender, não é, das pessoas que estão na comunidade eclesial, de compreender e perceber, primeiro, a responsabilidade da missão e, segundo, os espaços onde nós estamos. Eu acho que pensar fazer missão e pensar fazer anúncio do evangelho, pensar em finalmente uma transformação dos espaços naquilo que vem na chave do reino de Deus, é, antes de tudo, compreender esses espaços para poder estabelecer um diálogo com eles, não é? E aí, esse diálogo, ele se dá muito mais como uma chave de sentido do que uma chave de doutrina, porque também acho que é importante perceber que tem muita gente que pensa a missão ainda com uma chave de anúncio de doutrina, anúncio de dogmas, anúncios, que são elementos que nos constituem, seguramente, não é? Mas são elementos que hoje, na linguagem do mundo contemporâneo, elas oferecem muito mais limitações do que possibilidades de avançarmos naquilo que para nós é sentido. Né? Então, eu acho que é importante também perceber, em termos de desafios, o que é interno, de uma reconfiguração de mentalidade, de que missão é algo natural e identitário que nos cabe, não é? A quem está na comunidade eclesial, e que também, externamente, buscar sempre uma linguagem de sentido para entrarmos efetivamente em diálogo com os demais. A professora Alzirinha toca num ponto que eu sei que é muito caro ao padre Aquino Júnior, que é a questão da comunidade. Quando nós falamos dessa identidade, quando o Papa Francisco, então, resgata esta identidade missionária de todos os batizados e batizadas, ele também, então, ele resgata e reforça essa identidade, essa primazia da comunidade como exercício missionário, né, padre Aquino Júnior? Sim, Marcos, e é interessante que, assim como a gente precisa não identificar a missão
com a missão Adgentes, como você falava, e a Alzirinha também, é importante entender o que significa a missão na própria comunidade, porque às vezes há uma tendência de identificar a missão na comunidade com atividades religiosas para animar a vida da comunidade, para trazer gente para a comunidade. Então se chama missionário, aqueles que vão nas casas, aqueles que convidam a participar da vida da igreja, e são atividades muito importantes. Mas a missão cristã não é o crescimento institucional da igreja. A missão cristã é fazer com que o amor de Deus se espalhe no mundo. Então, aquilo que a gente chama muitas vezes de grupo de animação missionária, de santas missões populares, são atividades eclesiais para animar a missão cristã. E a missão cristã é viver e esparramar o amor de Deus no mundo, sobretudo com quem sofre. Por isso o Papa Francisco está sempre tocando naquelas situações mais frágeis do mundo, os doentes, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiências, e aquelas situações no mundo, como as áreas de guerra, de conflito, pense Lampedusa, pense a África, pense a guerra na Ucrânia. Então, a verdadeira missão cristã é fazer com que o amor de Deus possa se tornar realidade na vida das pessoas. A gente vive nas relações dentro de casa, nas relações no trabalho, na escola, nas redes sociais, no mundo da política, na comunidade eclesial, e aquilo que a gente chama de missão, normalmente na comunidade, são atividades para sensibilizar, para dinamizar a verdadeira missão cristã, que é viver o amor de Deus entre nós e fazer com que o mundo possa ser organizado nessa lógica da fraternidade, da justiça e da paz. E a comunidade tem um papel fundamental, que deve ser um foco de fraternidade. Se a comunidade não for um foco de fraternidade, por mais que tenha muitas atividades religiosas que a gente chama de missionária, ela se afasta do Evangelho de Jesus. Olha, nós estamos num papo aqui apaixonado pela missão, mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Já já a gente continua falando sobre missão e sinodalidade no pontificado do Papa Francisco. Estamos de volta com o programa Igreja Sinodal. Quero agradecer você que nos acompanha nesta série especial sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Hoje com um olhar voltado para a missão, que é muito cara ao nosso amado Papa, e quem conversa conosco sobre esta temática são dois teólogos, a professora Alzirinha Rocha e o professor Aquino Júnior, que é presbítero na Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará. Nós encerramos o bloco anterior falando da comunidade como este lugar de exercício da missão, como um lugar privilegiado, não só das atividades missionárias, como o padre Aquino Júnior disse, né, que às vezes a gente quer transferir a responsabilidade, né? A missão é para quem faz parte de determinado grupo, né, que tem como identidade própria a missão, mas não, a missão é para todos nós. E eu quero iniciar agora abordando um tema que é muito caro ao Papa Francisco e que aparece muitas vezes ao longo do seu pontificado, e que eu acredito que nos ajuda também a entender missão e também sinodalidade, que está par a par, que é a questão da cultura do encontro. O Papa Francisco, durante vários momentos, documentos, discursos, ele fala dessa cultura do encontro. Professora Alzirinha, como é que nós podemos promover essa cultura do encontro, né, numa chave missionária, e não reduzir ou não pensar apenas no encontro como uma reunião de pessoas, né, como algo fechado? Bom, essa cultura do encontro do Papa, e há um texto, uma fala dele, né, nas meditações matutinas da Casa Santa Marta de 2016, que está disponível no site do Vaticano. E é um texto belíssimo que ele vai contrapor a cultura do encontro à cultura da indiferença, né? E ele vai dizer, mais interessante ainda, que a cultura do encontro, ela deve se basear no encontro, nos encontros que Jesus também realizava, de forma muito simples. Forma muito simples significa permitir com que nós vejamos aquele com quem nós estamos nos encontrando consigo mesmo, a partir do encontro primeiro com a pessoa de Jesus, não é? E essa dinâmica, ela quebra todas as possibilidades de indiferença. Claro está que essa cultura do encontro também é uma decisão pessoal, não é? Querer entrar no mundo do outro, como diz Comblan, querer participar do mundo do outro, compreender o mundo do outro, entrar no mundo do outro, é o caminho mais simples de se começar uma cultura do encontro.
Olha que beleza, que riqueza que o magistério do Papa Francisco nos propõe e nos convida a todos, a você, a mim, né, para que nós façamos essa experiência, né, de encontrar com o outro. E quando nós pensamos nessa dinâmica também do encontro, Padre Aquino Júnior, surge um outro tema que é muito caro ao Papa Francisco, que inclusive nós estamos, dá nome ao nosso programa, nós já falamos aqui algumas vezes, estamos vivendo um sínodo que é sobre sinodalidade. Esta dimensão missionária, ou seja, eu não devo fazer uma missão sozinho, não posso fazer uma missão sozinha ou atribuir ao outro para que faça. Ela deve ser uma expressão de caminhar juntos, não é isso? Olha, inclusive mostra que essa tarefa de promover uma cultura do encontro não é algo estranho à natureza da igreja, porque a sinodalidade trata do modo de ser e de agir da igreja, da própria natureza da igreja, que é mistério de comunhão, fundada na comunhão trinitária e feita, sinal, instrumento de comunhão das pessoas entre si e com Deus. Então, a própria natureza da igreja é comunhão. A igreja é comunidade, é lugar de encontro, de vivência da fraternidade, e por isso a missão de fermentar a sociedade, de promover o encontro na sociedade, não é algo que distancia, que desvia a igreja de seu ser e de sua missão, mas faz parte da própria natureza da igreja, ou seja, a igreja tem a tarefa de criar no mundo dinamismo de encontro de fraternidade das pessoas entre si e das pessoas com Deus. Por isso que não há oposição entre sinodalidade e missionariedade. A conversão missionária e a conversão sinodal são duas faces da mesma moeda, ou seja, a igreja precisa exercitar-se na vivência da comunhão e da fraternidade, é esse caminhar juntos de todo o povo de Deus na diversidade de seus carismas e ministérios para fermentar o mundo com essa lógica da fraternidade e do encontro entre as igrejas cristãs, do encontro entre as religiões, do encontro entre os povos e culturas. E eu acho que isso é especialmente desafiante no mundo em que a gente vive, de tanta intolerância, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância nas relações interpessoais e familiares. Então, como é que a gente faz de nossas comunidades um lugar onde a gente aprende a viver como irmãos, com as diferenças, com os conflitos, a gente não pensa igual, a gente não tem as mesmas opções, a gente nem sempre tem as relações de amizade mais profundas, mas como a gente puder aprender a viver como irmãos? E se a comunidade não for um lugar onde a gente exercita a fraternidade até com os inimigos, então a igreja acaba renegando a sua missão de, no mundo, ser sacramento da fraternidade, da unidade, fundada na Trindade e que aponta para a comunhão das pessoas entre si e com Deus. Isso aí é um grande desafio, uma proposta para nós, né, a partir do que propõe, né, realmente o Papa Francisco, que, ou seja, a gente pensar, eu só vou me encontrar com quem pensa igual a mim, com quem está junto comigo, é muito simples, mas é um desafio. E para a gente já partindo aqui para o encerramento do nosso programa, eu quero retomar um termo que já foi tratado aqui no primeiro bloco, que é a questão da igreja em saída. Na Evangelii Gaudium, né, que é essa exortação apostólica tão marcante do Papa Francisco, logo no primeiro capítulo ali, ele tem um título que diz o seguinte: Transformação missionária da igreja. O Padre Aquino Júnior falou agora, né, dessa conversão missionária e dessa conversão sinodal. Vocês ambos já apontaram, né, que é preciso sair para as periferias geográficas, periferias existenciais. As periferias geográficas talvez estejam até mais próximas de nós, né, que a gente pensa nas nossas realidades, principalmente urbanas. Mas, professora Alzirinha, nos ajude a pensar nessa saída para essas periferias existenciais. O que seriam? Quem está, quais pessoas estão nessas periferias existenciais? Olha, as periferias existenciais, elas são estritamente vinculadas às periferias geográficas, não é? Desde o meu ponto de vista, pelas mais diversas formas, não é? A existência hoje, no momento em que nós estamos, no momento dessa contemporaneidade, dessa transformação, não é? Dessa época de transformação que nós estamos,
a humanidade de maneira geral, não é? E aí o Papa resgata a ideia do novo humanismo. A humanidade ela está tentando se recompreender após, sobretudo esse período pandêmico também, a humanidade ela tenta se recompreender e ela tenta se reencontrar consigo mesmos pelos mais diferentes caminhos, não é? Nós tentamos a partir daquilo que nos constitui, que é o Evangelho, não é? Outros tentam por outros aspectos. O fato é que as pessoas hoje, elas também estão muito marcadas emocionalmente, muito marcadas mentalmente, não é? Por tantas transformações, por tantos, a mudança do modo de vida desse momento onde nós estamos, não é? Claro está que isso também é vinculado a um sistema econômico, a um sistema social que descaracteriza aquilo que é próprio do humano e o descarta com muito mais facilidade do que o inclui nesse sistema, não é? Então, eu acho que é uma questão mais ampla, mas ao mesmo tempo que é uma questão muito ampla, são pessoas que estão muito próximas de nós. E que se nós nos atentarmos a essas pessoas dentro, às vezes, das nossas próprias comunidades, dentro dos ambientes familiares, dentro dos ambientes profissionais onde nós transitamos, às vezes nós pensamos que é algo muito distante e essas pessoas estão muito mais próximas do que nós possamos imaginar. Então, de novo, eu volto naquele ponto que eu dizia da cultura do encontro, né? Que é a abertura à percepção do outro, daquele que está ao meu lado. Em tempos de muito individualismo, de muita absolutização do eu, como está sendo remarcado esse tempo presente, nós que somos discípulos e seguidores de Jesus, temos exatamente uma cultura contrária, um elemento de valor contrário a tudo aquilo que são os ismos da contemporaneidade, não é? Que é o encontro, que é a percepção do outro, e mais ainda, que é a abertura e a busca a esse outro. E aí a gente começa a descobrir a dificuldade das existências. E essas dificuldades das existências, elas muito nos interessam. E elas muito nos interessam porque o cristianismo e a mensagem de Jesus, ela é dirigida prioritariamente a pessoas, não é? E cabe a nós, pelos nossos testemunhos, pela nossa fala, pelo nosso acolhimento. Aliás, acolhimento é um ensinamento básico da pessoa de Jesus. Eu costumo dizer que o mais básico do básico de Jesus é o exercício do acolhimento. E é nesse exercício do acolhimento que permite o encontro que nós vamos descobrindo e podendo dar passos em colaborar com essas dificuldades existenciais que hoje são tão marcantes e tão presentes, seja nas nossas comunidades ou nos espaços onde nós transitamos. Olha, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Eu queria continuar aqui conversando com vocês, porque nós teríamos muitos desdobramentos desse tema, né, do pontificado do Papa Francisco, mas eu quero agradecê-los pela disponibilidade em refletir conosco. Professora Alzirinha, mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço o convite, Marcos, agradeço a você aqui, é sempre uma alegria reencontrá-lo, né, e revê-lo e conversarmos mais uma vez. Obrigado a todos e àqueles que nos acompanham. E também o Padre Aquino Júnior, obrigado, né, por também nos motivar e estar sempre disponível para iluminar as nossas mentes aí com o pontificado do Papa Francisco. Obrigado, Marcos, Alzirinha, é uma alegria participar desse programa e fica aí o grande desafio. A gente tem que cuidar das nossas comunidades, mas as comunidades não existem para elas mesmas. A gente tem que ir ao encontro das pessoas e das situações em situação de sofrimento para levar aí a alegria, o amor, a ternura de Jesus para que esse mundo seja vivido de acordo com a vontade de Deus. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo, nos diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Então, sejamos missão e caminhemos juntos. Você quer rever o Igreja Sinodal? Acesse o nosso canal no YouTube, procure @Igreja Sinodal e confira todos os programas. No próximo programa, nossa reflexão será sobre Francisco e os pobres. Um abraço para você.